Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos? E é com muita alegria que estamos aqui, né? Todas as segundas-feiras nos reunimos para mais um Evangelho, estudar as lições do nosso querido e amado Mestre Jesus e as codificações que o nosso querido Allan Kardec trouxe no nosso Evangelho, né? E como é de costume, nós sempre iniciamos uma leitura. Estou aqui procurando a Solange, a nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos, boa noite, Tânia. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Alegria cristã, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência da costa planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois. Por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Caminho, Verdade e Vida, lição 93, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, lição linda, muito bonita. E agora, meus amigos, vamos convidar a nossa amiga Doroti, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Doroti, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais que estão em torno de nós, que nós possamos aprender um pouco mais hoje. Que a nossa reunião seja de proveito para todos. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, ei-nos aqui, de espírito ainda em súplica no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes
somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriquece o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos que a ventania de perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras de fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Muito bonita essa oração. De quem que é, Dorothy? Emmanuel. Precisa dizer mais? Não. É. Emocionante. Agora, meus amigos, né? Depois dessa linda leitura que a Dorothy nos presenteou, essa oração, né? Esse poema, vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, Odília. Os bons espíritas. Item 4. O espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dada do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou se apreendem, não os aplicam a si mesmos. O que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras para que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesmo e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou julgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas sadios ou apenas saídos da adolescência lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes.
Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da consciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Muito bem. Dizer, alguns entendem com facilidade e outros não, né? E os que entendem, às vezes, praticam e às vezes não. Sim. Então vamos lá, meus amigos. Hoje, como vocês sabem, sou eu que vou apresentar as parábolas. Hoje, né, meus amigos, como está programado, hoje, terceira semana do mês, é sobre as parábolas. E nós estamos, né, hoje, fazendo as parábolas do... Enquanto a nossa amiga Solange estava fazendo a leitura, Alegria Cristã, eu estava aqui refletindo. Nada é casado. Então, a hora que a gente está aqui fazendo, eu produzindo meus escritos, ou outro que vem produzir para nós, apresentar, não tem nada combinado. E eu estava refletindo, aquela alegria cristã é tudo isso que eu tinha preparado aqui, que a Amélia Rodrigues nos traz de Jesus. Que Jesus sempre exaltava a vida e a alegria de viver. Então, em todos os instantes da nossa vida, nós temos que viver como Jesus viveu, de acordo com os seus ensinamentos. E no caso, mais especificamente, das parábolas, a Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, nos diz que as parábolas fluíam de sua boca semelhante a notas musicais da sinfonia de eterna beleza. Então, que nós possamos usar da nossa verbe, do nosso verbo, né, do nosso falar, que seja essa sintonia, essas sinfonias, né, de eterna beleza, de palavras boas, com sentimentos mais nobres que a gente puder omitir. E hoje, né, especificamente, nós vamos recordar mais uma dessas belas histórias, dessas lições de vidas que Jesus contava, né? E ele sempre utilizando de elementos, fatos, da natureza por onde passava e atraía, arrastando multidões e multidões para ouvir o que ele tinha para dizer. E hoje nós vamos estar com o conjunto de parábolas que é denominado Parábolas do Reino. Muitos podem até já conhecer, mas muitos não conhecem quando se coloca o conjunto, essa denominação, né? Vários autores classificam, colocam até mais parábolas, né? Eu não sei se vocês sabem quantas são e quais são essas parábolas que compõem as parábolas do reino. Mas fica aqui a pergunta. Quantas são e quais são? Nós vamos tentar descobrir ao longo da nossa conversa. Por que será que elas são chamadas parábolas do reino? Quem nos apresenta estas parábolas é Mateus. No seu evangelho, no Novo Testamento, do nosso querido Haroldo Dutra Dias, né, que fez essa organização toda, estudou para poder compor esse Novo Testamento com vários ensinamentos, está no item Discursos em Parábolas, no capítulo 13. E vai do versículo 3 a 52.
Essas parábolas, meus amigos, são 7. As parábolas do reino são 7. Algumas a gente já até teve aqui no nosso grupo um estudo mais aprofundado. A primeira é a parábola do semeador. Todas estão no capítulo 13. A parábola do semeador vai do versículo 3 a 9. A segunda é a parábola do trigo e do joio, que vai do 24 ao versículo 30. A terceira é a parábola grão de mostarda, que vai do versículo 31 ao versículo 32. A quarta é a do fermento. É composta de apenas um versículo. A parábola do fermento e a quinta parábola, que é a parábola do tesouro também, que está no versículo 44, é só um verso. Agora, vocês pensam o que não tem de ensinamento. Um versículo só. Na sexta parábola, é a da pérola. Ela vai do versículo 45 ao 46. E a última que compõe as parábolas do reino é a parábola da rede, que vai do versículo 47 a 52. Aí a gente fica refletindo, né? Mas por que será que Jesus contou essas 7 parábolas de uma única vez? Jesus sempre tinha um objetivo, né? Tinha um foco já determinado naquilo que queria trabalhar, né? Mas antes de iniciarmos propriamente a apresentação dessas parábolas, eu quero convidá-los a entrarmos em sintonia com essa época. E eu vou utilizar de ensinamentos da nossa querida Amélia Rodrigues, porque a benfeitora professora Amélia Rodrigues, para contar as histórias de Jesus, nos comove, nos toca. E Amélia Rodrigues nos conta que naqueles deploráveis dias, e ela frisa muito bem, iguais aos dias atuais, havia uma aridez dos sentimentos, uma crueza dos comportamentos e das arbitrariedades da lei. Algumas leis eram decantadas como divinas, outras como humanas. Havia prevalência na cultura vigente, preocupação imediata e angustiante em favor da sobrevivência de cada um ou exclusivamente do seu clã, do seu grupo ali, né, em que vivia. Os excluídos do convívio social, né, que eram excluídos do convívio social, nas mais arriscadas violências, sem escrúpulo e nem respeito, por qualquer código de justiça que não os havia sequer razoáveis, quanto mais de natureza justa. A justiça estava longe. A existência física dos homens e mulheres valendo cada vez mais. Não tinha valor o homem e a mulher. Eles valiam quase que o mesmo que um animal de carga. Era relegado ao desprezo, baixado ao calibre social pelo dominante grupo perverso. Os aflitos e miseráveis formavam nuvens de necessitados e famintos, de párias desprezíveis, que os sofrimentos crucificavam nas duras traves da amargura. E Jesus surge neste momento. Naquela grande noite, como estrela polar, e clareou-lhe a alma, em razão
de sua decisão de viver com eles, elegendo os enfermos de todos os tipos, a fim de curá-los e levá-los a Deus, para restituir assim a dignidade. Ele surgiu enquanto cariciosa brisa pairava e perpassava ali pela praia, e ele sentou na barca de Simão. E ali ele iniciou, continuou a construção do seu reino na terra. E porque muitos eram interessados, eles cercavam Jesus na sua pregação. E ele pôs a cantar parábolas. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia terras, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o jogo no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram frutos, apareceu o joio. E no silêncio que havia feito, apareceu no meio da multidão alguém que demonstrava um desassossego, alvoroçado, assustado, e gritou: Rabi, tem piedade de mim, que tenho fome? E Jesus o respondeu: O reino dos céus é semelhante do grão de mostarda, homem. Pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Emoções embalavam a natureza e todos. Quando, no meio da multidão, apareceu outro, ferido, desesperado, suplicou: Rabi, socorre-me da indigência em que me encontro. E Jesus o respondeu: O reino dos céus é semelhante a uma mulher que toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Uma suavidade de encantamento se apossava pouco a pouco da multidão interessada, quando, de repente, o trem, expressando-se com orgulho e vaidade, gritou: Rabi, se tu vens em nome de Deus, liberta-nos da miséria que nos enlouquece. E Jesus o respondeu: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. A admiração de todos,
e a surpresa ante os ensinamentos tão simples de Jesus mantinha todos magnetizados. Todos, um silêncio dominava o ambiente, todos ali perplexo pelos ensinamentos que Jesus trazia. Mas, de repente, ouviram gargalhadas estridentes e um zombeteiro clamando: Rabi, não queremos o reino do céu, mas o da terra, mesmo no serve. E nesse momento, num tom mais vigoroso, Jesus prosseguiu informando. Outra sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. E assim, lufadas perfumadas em brisas, né, do entardecer, soprava no cabelo de todos que estavam ali, acariciando a face. Quando, numa movimentação em torno de alguém, com uma respiração agonizante, praguejando, disse: Rabi, não desejamos palavras, mas sim apoio violento para desapear do poder os injustos exploradores. E Jesus disse calmamente: igualmente, o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanha para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. E assim não houve mais nenhuma interrupção. E segundo Amélia Rodrigues nos diz que naquele momento o tempo se tornou ilimitado, porque os demarcadores das horas cederam a lugar à plenitude. E assim, meus amigos, vamos entender um pouquinho das parábolas e as suas finalidades. Nós vimos aí a parábola do semeador. A parábola do semeador, a semente é colocada dentro do solo. Na parábola do trigo, do joio e do trigo, a semente também é semeada no solo. Do grão de mostarda, a semente é semeada no solo. Na parábola do fermento, o fermento é colocado dentro da massa. Na parábola do tesouro, ele é escondido dentro da terra. Na parábola da pérola, a pérola fica onde? Dentro da ostra. E na parábola da rede, os peixinhos ficam dentro do mar. Então, nós vemos, meus amigos, que essas 7 parábolas nos diz dessa interioridade. Aqui é dentro do solo, dentro da ostra, no mar. E nós, o que temos que ver com isso? Então, essas 7 parábolas, quando Jesus estava ali falando àquela multidão e falando até hoje a todos nós, elas nos diz quanto à nossa intimidade. A nossa intimidade são os nossos sentimentos. Um outro fator que vemos também
com exceção da parábola do semeador, aqui está a parábola do semeador, todas elas falam no reino dos céus, no joio, o reino dos céus também, né, que é do grão de mostarda, no reino dos céus, quando ele fala do fermento, o reino dos céus, quando ele fala do tesouro, no reino dos céus, quando ele fala da pérola, e no reino dos céus, quando ele fala da rede. Então, todas essas parábolas se referem ao reino de Deus. E onde está esse reino de Deus? Será que é após o nosso desencarne? Será que é enquanto estamos encarnados? Será que é quando vamos a um culto, a uma igreja? Não, meus amigos. O reino dos céus, de Deus, está dentro de nós e não fora. Sempre estamos procurando esse reino de Deus fora, mas ele está em cada um de nós. Como eu já disse, Jesus vem falar do nosso interior, da nossa intimidade, dos nossos sentimentos. Mas nós precisamos refletir sobre os sentimentos e perceber, sentir a força e as consequências desses sentimentos, sejam para nós ou para o nosso próximo. E Mateus, sabiamente, né, lá no capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34, aqui está resumidamente, nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, aqui a gente está sempre, né, pensando naquela angústia, naquela aflição, esse sentimento que vai nos corroendo por dentro, pensando no dia da manhã. Mas vamos procurar essa calma, essa paz, essa sintonia com a espiritualidade maior, primeiramente. O dia de amanhã é o dia de amanhã. Mas voltando aqui, mas o que são os sentimentos, meus amigos? Nós não temos consequência dos sentimentos. O que é que são todos esses sentimentos que nós sentimos na nossa interioridade? Tem amigos nossos que passam assim por situações terríveis, que dói por dentro, né? E o que são os sentimentos? Essa explicação está nesse livro aqui, Sentimento, a Força do Espírito, de Alzira Bessa Amui e do Luciano Varanda. Nesse livro, eles nos dizem que os sentimentos são energias emanadas pelo pensamento, vindo dos atos trabalhados pela vontade e consciência. Desculpa. São partículas que se agregam ao pensamento, corpúsculos energéticos das mais variadas tonalidades, com força atrativa ou repulsiva. Gerenciam a vida do espírito e são responsáveis por todo o seu percurso mental. São responsáveis pela textura, pela coloração, densidade das malhas perispirituais que sustenta todo o conjunto de vibrações do ser. Essas vibrações mudam de cor
toda vez que o pensamento aciona um desejo. Então, meus amigos, os sentimentos, eles são energias, que são emanadas por onde? Pelo nosso pensamento. Pensei, criei. Seria bem isso. E os nossos sentimentos, eles ficam no nosso perispírito ali, são responsáveis pela textura, pela coloração do nosso corpo perispiritual, né? Aqui até eles falam, essas vibrações mudam de cor todas as vezes que o pensamento aciona um desejo. Continuando. Quanto mais grosseiro o pensamento, mais grosseiro são os sentimentos. Mal trabalhados, geram uma série de patologias. Tem como fator desencadeante as energias dos sentimentos doentios, que vão aos poucos lesando pontos importantes do campo mental. Olha só, meus amigos, o perigo que é os nossos sentimentos, né? Porque tudo está ali no nosso pensar. Porque os nossos sentimentos podem ser posse, orgulho, indiferença, vingança, cólera, ilusão, ciúmes. Quando são esses, a cor está bem pesada, né? Agora, quando pensamos em alegria, em perdão, em renúncia, em confiança, amizade, aí já muda a tonalidade, são tons mais alegres, mais calmos, né? Os sentimentos negativos, eles precisam ser trabalhados para que se transforme em puro amor. E para a gente dar uma pausinha aqui, eu não sei se vocês conhecem, eu quero contar para vocês uma lenda. Essa lenda é da Higieia, Higieia ou Higeia, é a mesma coisa. Essa deusa aqui, ela representa, ela está aqui tanto na medicina como na farmácia, porque vocês estão vendo ela aqui, ó, ela foi representada nessa pintura, né, com essa serpente, e aqui também. E a serpente, na medicina e na saúde, na farmácia e na medicina, ela representa saúde. Higia, ela era filha de Esculápio, o deus da medicina. Então, tinha vários irmãos aí, e que o que mais nos importa é a lenda. Conta, né, que Esculápio, que é o deus da medicina, ele atendia inúmeros enfermos, né? E com chances, assim, remotas de sobreviverem de acordo com as suas patologias. E sempre os que procuravam o Esculápio, eles exigiam urgência. Mas a Higia, ela trabalhava ali como que fazendo um diagnóstico das doenças, né? Ela recepcionava todos esses enfermos que iam ali, né, passando, procurando Esculápio, e ela pegava essas pessoas, caminhava com curtas passadas, de mãos cerradas, entrelaçadas, né? Explicando para eles sobre o processo de saúde e doença. E eles iam caminhando pela floresta, perto de cachoeiras, ela mostrava a natureza todos, os predadores, né? E os pés, eles iam descalços, né? Que eles iam caminhando em terra fértil. E todos com esses pensamentos dolorosos e marcantes, né? Relacionado ao sentimento, ao sofrimento, né?
eram extintos após a conversa com Egia. Muitos acreditavam que ela possuía uma capacidade ímpar de ouvir e entender a dor dos nossos irmãos desgraçados, né? Pela dor e pelo sofrimento. Então, ela realizava essa espécie de triagem antes que ele entrasse para o encontro com o Esculápio. Mas vocês não sabem o que acontecia. Muitas vezes, ela fazia essa leitura dos pacientes, ia conversando com eles, tudo, né? Ela fazia uma leitura sobre a psique dos pacientes. Muitos a considerava como uma magia, né? Essa conversa que ela tinha. E muitos relatos, né, diziam que ali ela estava fazendo uma limpeza física e espiritual desses indivíduos que estavam ali com ela. E qual era o grande diferencial da deusa? Ao atingir a mente e o coração, oferecendo um caminho, oferecendo esse abrigo, esse acolhimento que ela fazia, porque ela escutava cada um deles, né, caminhando ali em contato com a natureza. Quando chegavam no final para o encontro com o Esculápio, muitos já estavam tratados. A Egia, né, como se dizia, fazia essa higienização espiritual, mental desses irmãos, né? Era uma faxina das emoções. Então a gente vê que a Egia deu ao nome, né? Originou a higiene, por ela realizar essa higienização mental dos pacientes. E eu creio aqui que nós temos aqui o início do atendimento fraterno. Quantos de nós não precisamos de um atendimento fraterno? Porque são sentimentos que estão ali doentes, né? Então, a gente passa nesse atendimento fraterno, vários caminhos são nos mostrados, e juntamente, porque muitas vezes o corpo somatiza esses sentimentos, vão somatizando, vão transformando-se em doenças materiais. Então, através dessa conversa, desse atendimento, e através do atendimento material, muitos podem curar, muitos se curam, né? Então, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos e da nossa parte material, para que a gente possa encontrar a vivência, para que na vivência que estamos, possamos encontrar o verdadeiro amor, o amor fraternal, sabendo perdoar os que estão conosco na caminhada, sabendo ouvir aquele que necessita falar, né? E a Alzira e o Luciano, nesse livro, dizem que o amor e todos os bons sentimentos nos aproxima da perfeição divina. O espírito evoluído é dotado de vontade superior. Essa vontade é alimentada por um sentimento amoroso e um pensamento racional. Então, não tenhamos vergonha, hora que tivermos assim com os nossos sentimentos, com essa dor, de procurar um atendimento fraterno, de procurar uma pessoa que você confia, conversar, procurar o seu médico, porque o amor é o maior dos sentimentos. E através desse amor
é que nós vamos chegar à perfeição divina. Porque muitos amigos, nós sabemos que através do desespero, que o seu coração está ali apertado, os sentimentos são pesados, né? Aquele pensamento ruim, pensa até em subtrair a própria vida. Mas que nós possamos elevarmos acima disso tudo. E muitas vezes vamos necessitar de uma terapia, de um atendimento médico, para que possamos alcançar o amor e aproximar da perfeição divina. A doutrina espírita tem como objetivo principal a nossa transformação moral. Está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, a gente encontra, né, que o objetivo principal da doutrina é a nossa transformação moral. Mas como é que nós vamos encontrar? Vamos conseguir? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, vamos estudar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e vamos tentar combatê-los com muita prece, com paz, e até mesmo, como eu disse, com a terapia material. E Kardec, através de um espírito protetor, nos diz: purificai, pois, vossos corações. Não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Eleva o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso. Germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. E para terminarmos, meus amigos, esse espírito protetor ainda nos diz: ditosos sede. Ditosos quer dizer felizes sede, segundo as necessidades da humanidade. Mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento, um ato que o possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aquele que ama santamente, ele os abençoa. Então, que nós não ofendemos, né, a quem quer que esteja ao nosso lado, né? Que a gente possa sempre dirigir aos nossos irmãos o amor, porque Deus é amor. E nós temos que ter esse amor ao nosso lado, né? Nos amparando, nos protegendo, nos guiando. E que nós possamos sempre termos Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nos amparando, nos assistindo, nos protegendo. E que possamos perceber, sentir esses bons amigos que sempre, anonimamente, estão ao nosso lado, nos guiando, nos amparando, para que possamos galgar cada dia um degrau da nossa evolução. Muito obrigada, meus amigos, pelo carinho de abrir seus ouvidos para a minha fala. Um beijo no coração de todos e sigamos com Jesus à frente, nos amparando, nos iluminando. E vamos, né, meus amigos? Um dia por vez. Seu Adalto, faz a oração final para nós. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, advogada dos pecadores, auxiliadora dos cristãos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, dos maus pensamentos, das cenas terríveis
do dia do juízo, das pragas, das bruxarias, dos malfeitores, ladrões, arrombadores, assaltante e assassino. Minha amada mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão ao boníssimo Deus. Rogai ao vosso divino Jesus por nossas famílias, para que desterre de nossas vidas todos esses males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça de sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, desterrai de nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e o desassossego. Possamos, por vosso intermédio, obter a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e ser felizes por toda a eternidade. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Meus amigos, eu não sei se dá para vocês verem, eu baseei o nosso estudo nesse livro aqui, Vivendo com Jesus, Parábolas do Amor. Oi, é ruim, né? Não dá para ver. Parábolas do Amor, do Jorge Larraí e da Sâmia, o Novo Testamento e Evangelho. E que nós possamos, né, sempre termos Jesus em nossos corações, ter os melhores sentimentos, que não é fácil, na atualidade, como nos diz ali, né, a benfeitora, no início, há séculos e milênios nós estamos aí lutando para que a gente possa sempre estarmos com Jesus. E como eu ouvi esse final de semana numa live, vamos continuar aí, firmes com Jesus. Porque para chegarmos ao mundo de regeneração ainda falta uma boa caminhada, talvez aí uns 1000 anos ainda pela frente. Então, que nós possamos estarmos sempre firmes e fortes com Jesus no coração. Um beijo no coração de todos, muito obrigado pela paciência, né? E que eu possa ter sido compreendida em minha fala. Gratidão a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser.